meus amigos, estamos aqui para mais uma gravação do Égua Tu Sabias no formato videocast. E hoje a gente tem a presença ilustre da minha querida amiga e professora Tatiana. Ela está aqui visitando a nossa cidade, a nossa COP30 está bombando lá na Green Zone, na Blue Zone, enfim, em toda a cidade também vive esse momento histórico da COP30 aqui no nosso país, na nossa Amazônia. E a gente trouxe aqui a Tati para falar um pouquinho de um tema muito importante. Mas antes eu vou fazer uma breve apresentação desta moça, que tem um currículo muito vasto. A Tatiana Tucunduva Felipe Cortese, ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, que, para quem não sabe, é a maior universidade da América Latina. Ela é também professora da Universidade 9 de Julho do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. E é também professora de ESG e Corporativismo Consciente na nossa Fundação Getúlio Vargas. E é também autora dos livros Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Mudanças Climáticas e Smart Cities of Brazil, Performance of Brazilian Capital Cities. Então, Tati, a gente vai tratar aqui desse tema super importante da ESG e a gente vai começar com uma pergunta muito simples. Primeiro, te dar boa tarde, prazer de você estar aqui na nossa cidade e te perguntar, em termos práticos, o que é essa sigla ESG, que a gente ouve falar, mas não sabe muito bem o que é, não está ainda muito no dia a dia das pessoas, não está incorporado ainda. Bom, primeiro é um prazer enorme poder estar aqui e aceitar o seu convite, né? Muito bom ter essa oportunidade de trazer um tema tão relevante para a sociedade como um todo. Quando a gente fala em ESG, eu tenho que trazer à tona um histórico que vem nos introduzindo essa temática ao longo do tempo. E tudo começa com o Pacto Global da ONU. Esse Pacto Global foi uma chamada que as Nações Unidas fizeram para a iniciativa privada no sentido de vamos olhar para alguns eixos específicos que toda atuação precisa tomar cuidado, que é a parte de direitos humanos, a parte de anticorrupção, a parte de meio ambiente e a parte de direito do trabalho. Então, o Pacto Global, ele traz esses 4 eixos e foi através deste movimento que empresas do mundo todo passaram a ser signatárias que a gente observa essa preocupação com tanto a responsabilidade social corporativa quanto questões ambientais e ainda assim possibilitando o desenvolvimento econômico. Porque quando a gente fala em empresa, eu tenho que lembrar que o objetivo principal é o lucro. Mas o que o ESG faz? E ESG é uma sigla que significa Environmental, ambiental, Social, que é o social, e Governance, que é a governança corporativa. São 3 pilares de ação que uma empresa pode buscar para, junto com esse objetivo de ter lucro, aliar propósito. Então, a partir do momento que uma empresa adota uma política ESG, ela vai muito além das métricas financeiras para avaliar o seu desenvolvimento e se preocupando sempre não só com a comunidade interna, ou seja, os funcionários, quem ali investe, acionistas, como também a própria comunidade do entorno, os fornecedores. Então, é uma política que envolve todos que fazem parte do ciclo produtivo. Tá ótimo. Então, o certo é falar ESG e não ESG, pelo que eu estou te ouvindo aqui. Essa é uma primeira correção que a gente faz, porque a gente ouve muito falar ESG na prática, mas na verdade, por ser uma sigla em inglês, então o correto é ESG. Tanto que, só para complementar que é importante, vocês podem ouvir falar ESG, se você for falar a sigla em inglês. No Brasil, hoje, a gente já tem documentos que apresentam o ESG como ASG, porque traduzem o Environment para ambiental. Então, você já tem documentos oficiais apresentando ASG e tem quem fale ESG. Não é que tem certo ou errado. É que a sigla e o modo mais adequado de a gente utilizar é ESG, porque ESG todo mundo sabe sobre o que a gente vai conversar. Certo. E, Tati, me fala uma coisa. Na prática, para que serve ter a implementação de uma política voltada para ESG? O que isso muda na vida de uma empresa, ou no Poder Judiciário, ou mesmo em qualquer instituição e mesmo num cartório? É fundamental a gente entender que, a partir do momento que
a instituição ou a empresa busca um padrão ESG, significa que você vai ter um negócio que está sendo corretamente gerenciado, com uma proteção ambiental adequada e justiça social. Na fala parece simples, né? Mas não é, porque cada um desses pilares tem preocupações específicas. E o que significa você adotar um padrão ESG? Significa que você está preocupado não só em minimizar os seus impactos ambientais, aumentar a eficiência da utilização de recursos naturais, você conseguir minimizar custos envolvidos num processo produtivo, você se preocupar com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que trabalham para você, você realmente capacitar e qualificar as pessoas para que a diversidade e a inclusão sejam reais dentro de um negócio, onde a gente consiga abraçar, de fato, a diversidade que existe na nossa população. Então, tem que ter a preocupação com contratação relacionada a gênero, a raça, a orientação sexual, a pessoas com deficiência. E quando a gente fala em empregar e colocar essas pessoas dentro do negócio, não é só para cumprir uma cota ou para ter uma isenção de impostos, é, de fato, incluí-los naquela atividade profissional, porque aí sim a gente consegue garantir que todos estejam representados e que esses profissionais sejam valorizados pelo que eles oferecem. Além disso, a gente tem que ter lisura nos processos administrativos, trazer transparência, ética, ter relatórios econômicos que possam ser apresentados e discutidos de uma maneira que você garanta que essa governança corporativa ela está sendo efetiva. Também, hoje em dia, é muito presente a questão dos conselhos, né? Tanto de administração, quanto conselho de governança, quanto conselho de ESG, dependendo da empresa. Hoje você tem nomes diferentes que se dá, mas é você trazer pessoas, inclusive externas, para conhecer, auditar e controlar como esse processo acontece. Então, preocupado com ações nos 3 pilares, você garante que a empresa tanto possa ser mais positiva do ponto de vista ambiental para o planeta, porque a gente não tem uma infinitude de recursos, como a gente também se preocupa com dignidade e qualidade de vida no ambiente de trabalho, e a gente traz aí uma possibilidade de que qualquer porte de empresa, qualquer setor de atividade, como você bem mencionou, cartórios, instituições de ensino, o próprio poder público hoje está olhando para essa questão de ESG e pensando como é que eu posso adotar uma política em que eu vou estabelecer o padrão ESG como meta e a gente vai começar por onde? Então, tudo depende de uma matriz de materialidade, que é o que a gente chama, que vai estabelecer as prioridades daquele negócio para entender por onde pode começar, qual vai ser o ritmo impresso para que essa transformação aconteça, porque ela não é de uma hora para outra. Eu acho que o mais importante aqui é a gente lembrar que ESG é uma construção contínua, com muito aprendizado e que você vai trazendo melhorias no processo. A gente não começa já com um padrão de excelência. A gente começa estabelecendo uma matriz de materialidade que vai definir as prioridades, aí você tem um cronograma de ações, prazos, quais vão ser os investimentos relacionados, porque realmente não é uma mudança de um dia para o outro. E a maior vantagem que a gente vê, além de, como eu já mencionei, minimizar custos, diminuir os impactos ambientais negativos que essa empresa ou que esse negócio causam, você também consegue trazer uma melhoria de imagem reputacional significativa. E dependendo do setor de atuação, é o que vai te permitir participar de concorrências e licitações, porque dependendo da situação ali, vou dar um exemplo específico. O setor de papel e celulose hoje, eu não consigo exportar se eu não tiver investido num padrão ESG para a empresa. Assim como vários outros exemplos que a gente pode trazer. Então, você tem uma melhoria de imagem, você aumenta o interesse de investidores, e aí sim você começa a fazer essa roda girar. Então, é um ciclo contínuo de aprendizado, melhoria, e aí você vai avançando. Hoje a gente tem, inclusive, a ISO, né, que é a International Standardization Organization, que é a Associação Internacional de Normatização,
que no Brasil é representada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, está discutindo no momento a formulação de uma norma da ISO para padrão ESG voltado para cidades. Perfeito. Então, também já é uma inovação que vem com esse olhar de poder público. Qualquer instituição pode trazer melhorias e isso vai ter vantagens, inclusive, para o próprio negócio. E a gente já tem no Brasil uma norma técnica para ESG aplicada a uma empresa, ou a um cartório, ou ao Poder Judiciário, quem quiser se certificar realmente de que você cumpre os requisitos do ESG? A gente tem uma prática recomendada da ISO ABNT, que é a ABNT PR 2030, que estabelece ali quais são os passos para uma jornada ESG, como eles denominam. Isso é bem voltado para as empresas poderem dar o início nesse processo, porque muita empresa pergunta, fala, mas eu não sei nem por onde eu posso começar. Então, ali tem uma jornada, tem as métricas que vão ser utilizadas, e aí você consegue avançar no sentido de chegar no objetivo pretendido. E no caso das instituições públicas, a gente tem resoluções importantes, né, do próprio Conselho Nacional de Justiça, onde tribunais, vamos usar este exemplo que é bem relevante, tribunais podem e devem estabelecer os seus planos de logística sustentável e coordenar ações de sustentabilidade dentro do próprio Poder Judiciário. Isso é tão importante porque a gente tem muitos prédios, a gente tem muitas instalações físicas ainda para arquivar processos, para utilização mesmo do serviço público. E assim como, aí entrando até na tua área, que é algo que você domina muito mais do que eu, que é a parte dos cartórios, a gente vê um campo de atuação enorme. E o que eu digo para todos que me questionam é o seguinte, aproveitem porque é o momento. A gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17 objetivos que a gente carinhosamente chama de ODS. ODS, perfeito. Que vem para atender a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030, para quem não conhece? É um plano de ação global, onde se estabelece que o planeta todo deve olhar para as questões relacionadas a fome, água, saneamento para todos, redução de desigualdades, a questão das mudanças climáticas, que a gente está aqui no momento em Belém discutindo por conta da COP30 ser realizada pela primeira vez no Brasil. A gente tem, né, consumo e produção responsáveis, energia limpa, dignidade e infraestrutura, emprego decente, por aí vai. Se a gente for trazer aqui todos os ODS, vai longe. Mas por que isso é importante? Porque os ODS e a Agenda 2030 são ali uma diretriz. E é uma diretriz global. Então, é o momento para a gente olhar como é que a gente avança nesse sentido. Como que dentro do negócio que eu desenvolvo, eu posso fazer parte desse movimento. E vale muito a pena. ESG não é só para grandes empresas, para multinacionais, para essas gigantes, como a gente normalmente imagina. Qualquer pequena empresa, qualquer média, escritórios de advocacia, os próprios cartórios. A gente tem aí tem uma pesquisa recente que mostra o número de escolas que estão se envolvendo para ter um padrão ESG dentro das escolas. E aí nada melhor do que você trabalhar a educação dessas crianças voltados já para uma preocupação ambiental, social e de governança. Então, tem um campo muito vasto de possibilidades hoje e é o momento para aproveitar. Perfeito. E hoje tudo isso ainda é facultativo, né? A gente não tem uma obrigatoriedade. A gente não tem em relação, por exemplo, aos cartórios, um provimento nacional que determine que todas as mais de 13 mil serventias que nós temos no país tenham que obedecer ao padrão XYWZ de ESG. Mas é prudente que os cartórios já se antecipem a isso, leiam com cuidado a Resolução 400, que ela é de 2021 e que ela se aplica a todo o poder judiciário do nosso país e também aos cartórios, para a gente tratar de diretrizes para termos um cartório sustentável. Um cartório que, do ponto de vista ambiental, se preocupa com a utilização dos recursos, que são finitos, como
a Tati bem lembrou aqui pra gente, mas que também se preocupe com essa questão da diversidade, dessa questão de combate à violência à mulher, da discriminação de gênero, que as mulheres vivem isso mais do que qualquer outra situação que nós tenhamos no nosso país. A gente falava um pouquinho disso antes da nossa entrevista aqui. A gente combate também a corrupção, que infelizmente é muito presente, né, nas nossas vidas, no nosso poder judiciário do país, e não é à toa que a gente tem tantos escândalos envolvendo isso. Então, tudo isso está interligado, né, Tati? Porque quando você trata de boas práticas, é como todo mundo deveria agir, seja do ponto de vista ambiental, de governança ou de sustentabilidade. E tudo isso se interliga agora numa agenda de COP30, porque a gente está discutindo exatamente o futuro da nossa humanidade. E não dá para pensar em futuro sem pensar em ESG. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho dessa relação. Como que tu vês a Agenda 2030, a COP30 e o próprio ESG? Muito bem colocado. A gente tem todas as ações do ponto de vista do pilar ambiental hoje. Quando você analisa, por exemplo, relatórios de sustentabilidade das empresas, a gente observa que as principais ações são voltadas para as questões do clima. E por quê? Porque hoje todos têm que analisar como que estão as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, o primeiro passo é fazer um inventário disso, para conhecer a situação. E a partir do momento que você conhece e inventaria, você pode estabelecer quais são as mudanças que devem ser realizadas e onde você quer chegar. A gente consegue, né, entender que vai ser parte dessa transformação ter essa preocupação climática presente em qualquer atividade. Então, quando você traz aqui o exemplo dos cartórios, que é tão importante, além do próprio cartório ter que se preparar para diminuir o consumo, de repente, de energia, de papel, digitalizar os processos, estabelecer que o negócio, inclusive, tenha custos minimizados, porque isso tem que ser bom para quem também cuida, né? Para quem gerencia aquele negócio. Eu digo que o ESG é um ganha-ganha, porque a partir do momento que você investe em melhorias, isso também traz consequências positivas para quem está ali planejando a transformação em qualquer um dos pilares. E você toca aqui num assunto que é fundamental, que é como é que a gente hoje recebe as questões que estão ali levantadas no meio de trabalho em relação a denúncias, de repente, que surjam. Qual é o cuidado que se tem para receber essas denúncias e acolher? Uma das principais ações que tem que ser pensadas para, seja o cartório, seja a empresa, seja a instituição de ensino, que queira investir num padrão ESG, tem que ter. Eu preciso garantir que eu tenho um canal de denúncia adequado, com escuta ativa, com acolhimento dessa vítima, e que isso seja direcionado de maneira apropriada, porque muitas vezes as vítimas são revitimizadas ao levar uma denúncia. Muitas vezes. E aí a gente não tem o preparo que a empresa deveria apresentar para conseguir receber essa denúncia, acolher essa vítima e tomar uma atitude. Então, isso faz parte até quando a gente coloca a necessidade de a empresa ter uma política clara e afirmativa em relação a denúncias recebidas, isso tem que estar lá estabelecido. Qual é o protocolo que se adota? E qual é o encaminhamento que se dá? A pessoa, porque muito antes de funcionar é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem que se sentir segura no ambiente de trabalho. Isso vale, né, em qualquer situação. Então, um dos principais eixos do pilar social é justamente esse. Como é que a gente acolhe, recebe e ajuda essa pessoa a superar qualquer situação de violência ou trauma ali estabelecido. E no pilar ambiental, a gente tem muito foco, normalmente, na questão de gestão eficiente de resíduos. Sim. De geração de energia por fontes renováveis. Hoje, o que mais se discute é qual é a fonte de geração de energia que a gente vai investir. Então, em plena COP30, aqui em Belém do Pará, onde a gente discute com o planeta todo que a gente tem que diminuir cada vez mais a dependência dos combustíveis fósseis, a gente tem, por exemplo, infelizmente, decisões governamentais autorizando novos estudos para
mais exploração de petróleo na margem equatorial da Guiana. Isso não é uma mensagem positiva que a gente passa para o resto do mundo. A gente realmente precisa ter um discurso aderente à prática. Então, o Brasil, ele sempre foi muito pioneiro nessa questão, porque a gente tem uma fonte de geração de energia muito... já é renovável desde sempre, porque a gente tem as hidrelétricas, a gente tem energia solar, energia eólica, a gente investe aí nessa questão, mas a gente precisa ajudar o planeta no sentido de descarbonizar, que hoje é uma das maiores discussões que a gente tem. E quando a gente fala em descarbonização, obrigatoriamente eu falo de atividade empresarial. Então, como é que estas atividades industriais, empresariais, de gestão, vão conseguir reduzir a sua pegada de carbono. E a pegada de carbono é um dos meios aí hoje que a gente tem de, inclusive, monetizar. Porque se eu consigo reduzir, eu consigo, inclusive, gerar crédito de carbono. E aí é um novo mercado que se abre, que a gente agora conseguiu regulamentar e tem discutido bastante. Como é que a gente faz para entrar nessa onda, né? E só lembrando, Tati, essa tua fala é muito importante, porque falando um pouco de crédito de carbono, né? A gente conseguiu regulamentar e tudo isso vai parar, sabe onde? Na matrícula do imóvel. Porque hoje é possível você regulamentar tudo isso e colocar publicizado numa matrícula, para que todos saibam que aquela propriedade detém ali crédito de carbono que está sendo negociado na bolsa XYWZ. Então, tudo isso vai ser passível de comercialização de uma forma transparente e bem clara para todo mundo. Então, se está ali na matrícula, todo mundo vai saber que aquele imóvel está cumprindo com as diretrizes de sustentabilidade, de ESG, o que seja, e que pratica e que é um ator importante do crédito de carbono. Então, isso é bem interessante. Que diferença isso faz, né? Imagina você ter a opção de entender que aquele é um imóvel que já está antenado e com a resposta necessária para o que a gente mais discute e precisa colocar em pauta hoje em dia. Eu vejo esse como um caminho muito adequado de você mostrar que é possível você aliar uma consciência ambientalmente correta com benefícios específicos. Sim. Porque é o que a gente sempre diz, né? Quando leva essa pauta para discutir se eu tenho condição de começar a implementar aí um padrão ESG ou não, a melhor forma de fazer isso a gente não vai fazer isso porque é bonzinho, né? Ninguém vai fazer isso porque, nossa, faz bem para o planeta e vamos cuidar do planeta simplesmente. Não, eu tenho que entender quais são as vantagens que eu obtenho ao realizar algo que vai trazer benefícios, sim, coletivos, porque o próprio direito ambiental é um direito difuso e coletivo, ele transcende o indivíduo, então diz respeito ao que para todos nós vai garantir uma melhor qualidade de vida, mas eu também tenho que ter, no caso do crédito de carbono, a gente tem metodologias internacionalmente reconhecidas, eu tenho ali um certificado de que eu estou gerando crédito de carbono e isso é um projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi criado lá no Protocolo de Kyoto em 97, e o Brasil tem um potencial enorme de desenvolver. A gente só precisa... Acho que essa é a importância de um veículo de comunicação como esse e a gente trabalhar nessas ferramentas de comunicação para que chegue para cada vez mais gente, que as pessoas entendam que é possível você fazer e você não precisa ser um gigante aí, não. Você pode começar dentro do seu próprio negócio. Por menor que ele seja, você já tem como fazer a diferença. Perfeito. E falando disso, como começar? Por exemplo, eu quero implantar o ESG no meu cartório, ou na minha faculdade, ou na minha empresa. Como é que eu faço? Como é que é um passo a passo simplificado para a gente falar aqui? Eu sei que tem um plano. Como é que é o plano? A gente pode estabelecer que, primeiro, você tem que ter o diagnóstico do que o teu negócio gera ali de impacto. Então, esse é um primeiro passo muito importante. Vamos supor, no cartório hoje, o principal problema que a gente pode identificar é o quê? É o uso do papel? É o uso da energia? Quais são os custos atrelados ao que ali a gente utiliza de recurso natural? E como que eu posso diminuir esse uso, esse consumo?
Vou te dar exemplos bem simples que podem inspirar quem nos ouve aí a também começar a entrar nessa jornada, né? Um primeiro passo, que é sempre simples, possível e barato. Eu tenho que identificar que resíduos eu gero. A partir do momento que eu identifico esses resíduos, eu vou saber o que dessa parte relacionada a resíduos sólidos especificamente, tá? O que eu posso reduzir na geração já? Então, vamos pensar em ações que me permitam utilizar menos recursos ali, no caso específico do que a gente está falando, para não ter tanto resíduo gerado. Conseguir reduzir a geração, o que eu posso reutilizar de alguma maneira? Já reutilizei o que era possível. Será que a gente consegue fazer uma coleta seletiva e reciclar? Se a gente consegue fazer uma coleta seletiva e dar o destino adequado, então aquilo que pode ir para reciclagem, eu posso hoje, inclusive, eu não sei se você já conhece essa possibilidade, mas a gente pode gerar créditos de logística reversa para reciclagem. Então, você começa a fazer com que aquilo que antes você considerava só descartar da porta para fora, isso pode, inclusive, reverter em benefício para o próprio negócio. Então, resíduo é sempre uma excelente porta de entrada. Eu digo que se a gente começa por aí, a gente vai ampliando. A outra questão, vamos pensar de novo em termos de cartório. A gente tem um consumo de energia e de água no prédio, na estrutura física que você utiliza. Você consegue fazer alterações simples na infraestrutura ali do negócio, onde você vai instalar lâmpadas de LED em vez de serem lâmpadas normais, você vai colocar sensores de presença nos ambientes para que a gente consiga só ter aquela luz acesa se tiver alguém presente. A gente consegue colocar temporizadores, porque às vezes eu não preciso da luz tão forte. Eu não sou um estúdio de gravação que eu dependo dessa iluminação. Eu consigo fazer com que a gente use só a energia necessária. Isso já vai reduzir tanto o seu custo, quanto a energia que você consome. E se você tiver condição, você pode inclusive analisar. Será que eu consigo instalar painéis fotovoltaicos no telhado do meu cartório, para que eu comece a gerar a própria energia? Porque isso faz diferença. Sim. Aí você movimenta essa roda. No caso de água, nas pias dos toaletes e da cozinha daquele local, a gente pode instalar ali não torneiras, né, convencionais, e sim aqueles temporizadores. Podemos. Eu posso instalar descargas a vácuo para reduzir o consumo de água? Posso. Se a gente for colocando isso na ponta do lápis, só esses exemplos que eu mencionei aqui, você já vai ter uma redução considerável do seu consumo de recursos naturais. Sim. Isso é ESG? Só que para você conseguir comprovar que você está avançando no sentido de ter uma política ESG, você tem que desenhar essa política. Sim. Então, desenhe a sua própria política ambiental, social, corporativa. Estabeleça ali qual que é a visão do seu negócio, missão, valores. Onde que você pretende chegar? E aí sim, você vai acompanhando isso por meio de uma jornada. E de indicadores, né? Como você bem falou. Você precisa lá no cartório, de a gente usou todas essas práticas que você mencionou e também uma outra de programar os ar-condicionados. A gente mantém fixa a temperatura e o a Organização Mundial da Saúde determina ali, recomenda 23 graus, então a gente põe todos os 23 graus com uma determinada hora para ligar e a outra hora para desligar. Então, ninguém esquece ar-condicionado ligado. A mesma coisa os computadores, que acontecia muito de esquecerem computador ligado. Então, todas essas práticas parecem, muito pequeninas, mas ao longo da cadeia elas representam bastante. E aqui a gente tem 2 hidrelétricas no estado do Pará, mas a gente paga, eu acho que a energia mais cara do país. Se não é a mais cara, é a segundo lugar. É um negócio absurdo. E tem muita falta de energia. Falta muita energia. Por N motivos, enfim, infraestrutura, vários motivos levam a isso. Então, investir em energia solar para a nossa região é uma necessidade premente. Assim, não é uma faculdade, é uma necessidade. E a gente tem aqui uma exposição solar gigantesca. Então, a gente consegue aproveitar muito. Então, a gente reduz muito o nosso custo com essa energia elétrica que é deficitária, é falha e é cara.
investindo nessa transição energética que a gente está tanto ouvindo falar durante a COP30, né? A transição energética, você substituir a energia que você tem por energias sustentáveis, a exemplo da energia solar. Então, esse passo a passo é muito importante. E aí, você falando um pouquinho do PLS, esse Plano de Logística Sustentável, eu queria te perguntar se uma pessoa que nunca fez isso, se ela conseguiria fazer isso sozinha ou se ela teria necessariamente que ter um auditor, um consultor ou alguém mais experiente, assim. Ela consegue fazer sozinha ou ainda é uma coisa muito difícil? Depende, né? Depende do nível ali de conhecimento que a pessoa tem. Porque eu não vou afirmar aqui que, não, você obrigatoriamente tem que contratar alguém para fazer. Se a pessoa conhece muito bem o seu negócio e com base em informação, porque hoje se tem uma grande vantagem é que a gente tem muita informação disponível publicamente. Sim. Via todas essas tecnologias que a gente tem, né? Então, as próprias redes sociais, sites específicos que trazem informação, videocasts e podcasts como o teu, que colocam essa informação ali disponível. A pessoa pode, pelo menos, entender qual é esse universo. Estabelecer ali quais são, de repente, as possibilidades que existem. E aí sim, se precisar de ajuda, é sempre bom procurar um consultor, alguém especializado no assunto. Eu tenho muita gente que procura e fala assim, nossa, eu gostaria de ir por aqui, faz sentido? Uhum. E aí a gente faz uma análise mais apropriada, específica sobre, né, quais são as possibilidades. Mas a própria BNT-PR 2030, que são as práticas recomendadas da BNT, é uma norma que... norma técnica, uhum. né? Não chega nem a ser norma, são práticas recomendadas, mas é um documento que, a partir do momento que você compra essa norma no próprio site da BNT, a gente tem ali algumas instruções. Então, também já é um começo. De repente, eu não tenho condição de investir agora para pagar uma consultoria especializada e dar um grande passo, mas eu posso dar passos menores. Ótimo. Consulte uma prática recomendada, siga o que ali está estabelecido, busque escutar estas ferramentas, né, de aprendizado que a gente tem hoje disponíveis, que você consegue avançar. Você trouxe a questão da energia, é tão importante a gente reconhecer que esse é um território que você tem tanto sol e tanta água à disposição. Como é que a gente faz para adotar e aplicar isso? Uhum. Então, energia solar é uma oportunidade e é uma alternativa. Junto com isso, a gente pode ter captação de água da chuva? Pode. Como é que a gente vai fazer? Mas essa água da chuva ela não é potável? Não. Mas eu posso utilizá-la para várias finalidades, como lavar os pátios, depende aí do tipo de negócio, né? Mas para tudo aquilo que não for uso potável, eu vou usar essa água da chuva. E isso vai diminuir o quê? A minha conta. Uhum. Então, como você mencionou, a gente tem ali uma energia que é muito cara, como é que eu posso gerar de alguma maneira que vai diminuir a minha conta? E o que eu diminuir na minha conta, eu posso investir para ter ações ambientais melhores, ou até investir ali em canais para a gente aumentar essa justiça social. Eu acho que hoje a grande questão que se coloca, e eu provoco aqui a reflexão, seja COP30, seja ESG, seja ODS, seja Pacto Global, como é que a gente pode fazer para diminuir as desigualdades? Perfeito. Essa tem que ser a nossa maior meta, enquanto um Brasil e um mundo que realmente enfrenta uma desigualdade enorme, onde os mais vulneráveis são os que mais sofrem as consequências das ações climáticas e todas as demais. Como é que a gente pode propiciar ali acho que uma dignidade, uma condição de vida melhor? Uhum. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a gente vive diante de uma situação onde agora se apresenta ali, né, a possibilidade e a necessidade, eu diria até melhor, de financiamento climático. Uhum. Tá, de onde vem esse dinheiro? Mas para onde ele vai? Como é que a gente, por exemplo, pode aproveitar essa própria Conferência das Partes aqui em Belém para melhorar as condições de vida de uma população que ainda não tem acesso ao saneamento básico como deveria? Exato.
né? Eu não posso pensar só para fora. Sim. Se a gente pensa nas ações locais, eu te digo, os governos locais hoje têm muito mais condição de trazer melhorias e implementar boas práticas do que os governos, né, que são os chefes de Estado ali, que os países têm mais dificuldade. E é no local que a gente sente as consequências. Então, nada melhor do que o que acontece na região, entendendo as particularidades de cada local, para a gente transformar. É por aí que a gente avança, mas sempre olhando para essa redução de desigualdade. Eu acho que é o nosso maior desafio. E nas discussões aqui da COP30 a gente tem ouvido, né? Perfeito. Os cientistas, os governantes falando como é que a gente faz para que essa COP não seja só mais uma, onde a gente não vai ter nenhum resultado prático e efetivo para melhorar a vida das pessoas. Sim, precisa ser a COP da implementação e não de mais discussões vazias, né? A gente precisa realmente pensar no próximo, pensar no nosso planeta e entender que nós não estamos sozinhos, a gente tem muito o que evoluir como sociedade. E principalmente, né, Janice, entender que existem tantos saberes locais, Sim. Tem tanto conhecimento nas populações que eu garanto que eu não preciso falar sobre mudanças climáticas com as populações indígenas e quilombolas e tradicionais. Eles vivem isso desde sempre. E eles têm muito a nos ensinar. Sim. A gente é que precisa, de repente, se abrir para entender que a academia ela é necessária junto com esses conhecimentos tradicionais, junto com o que o poder público pode fazer e com a própria sociedade civil. Se a gente une todos esses atores da sociedade, a gente avança. Ninguém vai chegar dando a solução, apontando o dedo, dizendo o que é melhor fazer. Eu aprendo aqui diariamente com vocês como é que você vive numa cidade, num estado, numa região com tanta riqueza natural, mas precisando de tanta coisa. E a gente está aqui também para aprender, para ouvir, para abrir a possibilidade. Então, ter uma COP na floresta amazônica é para dizer para o mundo, olha, a gente tem aqui uma riqueza que é realmente não tem valor, né? Ela é incrivelmente abundante, a maior biodiversidade do mundo. A gente tem que valorizar isso. Mas não é só isso. A gente tem uma população, a gente tem riquezas e possibilidades infinitas. A gente só precisa entender qual é o papel de cada um. E eu acho que a ESG é uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar e chegar nesse objetivo maior. Eu concordo contigo. E os cartórios, eu sempre falo, existem para ajudar as pessoas. Então, que bom que os cartórios também já estão despertando para isso e se tornando cartórios sustentáveis, verdadeiramente comprometidos com todas as diretrizes do ESG. Que iniciativa importante, né? Importantíssima. Tati, muito obrigada pela tua presença, por essa conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que ajudou muito, muito, muito a todos que estão nos vendo e ouvindo. E te agradeço muito. Venha sempre, você é uma querida. E a nossa cidade, o nosso país precisa de pessoas como você para ajudar. Eu que agradeço pela generosidade, pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui do que a gente pensa, do que a gente pesquisa, porque a gente tem uma missão e uma responsabilidade social muito grande, né? Permitir que esse conhecimento se transforme em ação e que a gente consiga juntas, né? E com todo mundo que está aí ouvindo, fazer a diferença. Eu realmente acredito que a gente está num caminho muito certo, no sentido de já saber o que a gente tem que fazer. Sim. Agora basta a gente fazer. Então, vamos juntos, né? Vamos juntos. Gente, muito obrigada pela audiência. A gente encerra por aqui e até o próximo. Égua, tu sabias?